Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Quero repartir uma palavra, uma porção da palavra do Senhor com você nesta manhã. Quantos querem receber uma boa porção da palavra de Deus? Amém? Então abra comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20. E nós vamos ler do verso 11 ao 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nos expomos à Tua Santa Palavra e Te pedimos que Teu Espírito Santo venha ministrar mais uma vez em nossos corações nesta manhã, e daremos por isso sempre a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu suponho que todos já tenham discernido aí o contexto desse texto. Está muito fácil, né? Nós estamos aqui no dia glorioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia mais glorioso, o dia mais extraordinário, do acontecimento mais extraordinário de toda a história da humanidade, de todos os tempos. A ressurreição do Senhor Jesus, depois de permanecer 3 dias e 3 noites, sepultado, morto no túmulo, ele agora se levanta do túmulo e está vivo para sempre. Glória a Deus. Maria Madalena foi a mulher que teve a honra de ser a primeira pessoa, a primeira dos seres mortais a ver Jesus ressuscitado. Em seguida, Jesus apareceu a outras mulheres. Na verdade, havia por ali um grupinho de 4 mulheres: Maria Madalena, Maria, a Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus, também Joana e Salomé. Mas a primeira a ver o Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. E ela queria agarrar Jesus. Ela queria abraçar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus a repreendeu. Por que será que Jesus repreendeu Maria Madalena, não permitindo que ela o abraçasse? Será que você não faria o mesmo? Não seria esse o teu grande desejo? Eu? Claro que sim. Correria para ele, queria dar um abraço muito forte nele, assim como Maria Madalena queria. Mas Jesus repreendeu e não permitiu. Por que será?
ela estava profundamente triste. Ela estava chorando, porque na última vez que ela viu o seu mestre amado, ela o viu deitado no túmulo, morto, desfigurado. Agora, ele se levantou do túmulo, está vivo. Ela está chorando ali, profundamente triste. 2 anjos surgem para ela e perguntam para ela por que ela está chorando, por que ela está triste. E ela diz: por causa do meu Senhor. Tiraram o corpo dele daqui, eu não sei aonde puseram. E Jesus então aparece, ressuscitado. Só que ela não reconhece o Senhor Jesus. Ele pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? O que você está procurando? E ela, supondo ser o jardineiro, diz para ele assim: Senhor, se for o Senhor que tirou o corpo dele daqui, me diga onde o Senhor pôs, que eu o levarei. Ela não reconheceu Jesus, até que Jesus a chamou pelo nome, Maria. E quando Jesus a chamou pelo nome, ela então reconheceu e disse: Raboni, que em hebraico quer dizer mestre. E nesse momento ela quer agarrar Jesus, ela quer abraçar Jesus. E Jesus a repreendeu, disse: não me toques, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Queridos, você já sabe do que eu vou dizer, mas só para relembrar você. Existem 2 tipos de corpos diferentes. Quantos tipos? 2. O corpo físico, esse nosso corpo físico, o corpo terreno, e o corpo celestial, o corpo glorioso. Esse nosso corpo físico, terreno, cheio de problemas, de dores, ele vai ficar por aqui mesmo, ele vai voltar para o pó. Ele veio de lá, da terra, veio do pó, ele vai voltar para o pó. Mas o outro corpo não. O outro corpo é um corpo glorioso, é um corpo eterno. E todos nós, depois que morrermos, ressuscitaremos e receberemos esse corpo celestial, esse corpo glorioso. Amém? E se você não crê nisso, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Estou citando a Bíblia para você. É o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Diga: eu creio, Senhor. Aleluia. Agora, por que Jesus repreendeu Maria Madalena? Por que Jesus teria que subir ao céu? Eu quero pensar um pouco nisso com você. Naquele corpo físico de Jesus, o corpo em que Jesus habitou enquanto caminhou aqui na terra, habitava nele toda a plenitude de Deus. A totalidade de Deus estava em Jesus, naquele corpo físico dele. Isso é bíblico. Em Colossenses 2:9, a Bíblia diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. No corpo dele habitava toda a plenitude de Deus. Mas aqui tem um problema. É que o corpo físico, ele é limitado.
O corpo físico, ele é limitado ao tempo e ao espaço. Mas para aquele que o Senhor Jesus enviaria depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua subida aos céus, para aquele não haveria e não há nenhum limite, nem de tempo, nem de espaço. Ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. É o que nós desfrutamos dele hoje. Ele está aqui no meio de nós, e eu creio, assim como está no meio dos irmãos que estão orando lá no Japão, lá na Coreia, em qualquer lugar do mundo. Por isso nós entendemos por que Jesus repreendeu Maria Madalena, disse: não me toque, eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior, é melhor que eu vá. Ela, tadinha, triste, chorando, amando profundamente o seu mestre, queria dar um abraço nele, eu também queria. Mas ele repreendeu, disse: não me toque, eu preciso subir para o meu Pai primeiro, para o meu Deus e para o seu Deus. E ele cumpriu a promessa e enviou no dia de Pentecostes. E nós desfrutamos do Espírito Santo hoje, em qualquer lugar, a qualquer momento. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. O que aconteceria se Jesus decidisse não subir para o Pai? O que aconteceria se Jesus dissesse: bom, eu não vou subir para o Pai, eu vou permanecer aqui. Ao invés de enviar o Espírito Santo, eu vou permanecer aqui com eles, até o final de toda a história da raça humana. Será que isso seria maravilhoso? Depende. Porque certamente ele se estabeleceria em algum lugar na terra. Ele se estabeleceria em algum lugar aqui neste mundo. E se ele se estabelecesse em Ribeirão Preto, que maravilha seria para nós, glória a Deus. Mas e se ele se estabelecesse lá em Israel, ou no Japão, o país mais distante de nós, ou na Coreia, ou nos Estados Unidos? Ficaria complicado para nós. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus anunciou aos discípulos que voltaria para o Pai, eles ficaram muito tristes. E eles não queriam que isso acontecesse. Mas Jesus os consolou dizendo: convém que eu vá. É melhor eu ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Deixem que eu vá, é melhor. É melhor para vocês, convém que eu vá. Agora, ele consolando disse: quando eu for, eu enviarei o Consolador. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, ele cumpriu com a sua palavra. Ele disse: ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Ele vai conduzir vocês. Ele vai estar sempre com vocês, assim como eu estive sempre com vocês. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque ele há de receber do que é meu. Ou seja, aquele que virá será como eu. O que vai estar nele, ele vai receber aquilo que é meu. Não fiquem tristes, convém que eu vá.
Agora, se Jesus tivesse permanecido aqui na terra, o seu corpo físico estaria limitado a um lugar só. Lembram do texto de Emaús, de Lucas 24? Aconteceu no mesmo dia, no dia glorioso da ressurreição do Senhor Jesus, à tardezinha. 2 discípulos dele estavam voltando de Jerusalém para Emaús, 10, 11 quilômetros. E o Senhor Jesus ressuscitado apareceu a eles no caminho. Mas eles também, tal qual Maria Madalena, eles também não reconheceram que era Jesus. E embora caminhassem todo aquele trajeto conversando com Jesus, e Jesus citando as Escrituras para eles, somente quando chegaram na aldeia de Emaús e eles convidaram Jesus a entrar, Jesus entrou. E quando Jesus se assentou para comer com eles, Jesus, então, no momento em que tomou o pão, partiu o pão, abençoou, nesse momento eles reconheceram que era Jesus, o amado mestre deles, que havia ressuscitado dos mortos. Mas, simultaneamente, Jesus desapareceu da presença deles, porque não tinha ainda subido para o Pai. Jesus não estava mais no corpo físico. O corpo físico é limitado a um lugar apenas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, Maria Madalena, não me toques, espere um momento, eu vou enviar o Consolador. Ele vai habitar no meu corpo místico, que é a igreja. É o que nós temos hoje aqui, estamos desfrutando disso hoje aqui, até o dia que o Senhor nos chamar. Por isso que o apóstolo Paulo compara a igreja com um corpo. Em 1 Coríntios, eu vou ler para você no capítulo 12, no verso 27. Ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Para quantos está clara essa palavra? Vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, ou seja, cada um de vocês é um membro desse corpo. E o mesmo apóstolo Paulo, ele ora por nós, os crentes, para que nós possamos entender essas coisas, para que possamos compreender tudo isso. Então você deve se apegar à igreja de Jesus Cristo, porque ela é a presença de Jesus na terra. Eu e você devemos nos apegar à igreja. Por isso Davi diz no Salmo 27, mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora da tua casa. E por isso também que o mesmo Davi, o salmista Davi diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o apego à igreja, porque é o próprio Jesus, é o próprio corpo do Senhor Jesus na terra, é a presença do Senhor Jesus. Mesmo sem poder nos apegar ao corpo físico de Jesus Cristo, nós podemos nos apegar ao seu corpo místico, que é a sua igreja. E tudo quanto você faz pela igreja do Senhor Jesus na terra, é como se você estivesse fazendo ao próprio Senhor Jesus. Amém? O teu dízimo que você entrega na igreja, é como se você estivesse entregando ao próprio Senhor Jesus. A tua oferta na igreja, é como se você estivesse dando ao próprio Senhor Jesus. Eu amo a igreja, eu amo a casa do Senhor. A gente vem durante a semana para cá. Na quarta-feira, por exemplo, viemos, a Ângela limpou todo o templo. Eu fico cuidando de algumas outras coisas. Ontem voltamos, ela voltou para limpar a sala das crianças, porque ela divide. Um dia ela faz uma parte, outro dia ela faz outra parte do trabalho. E é uma coisa gloriosa.
Muitas vezes trazemos nossa marmitex, a gente esquenta nossa comidinha aqui, almoça. Muitas vezes eu me deito no colchonete, durmo. É uma delícia estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não entendo os afastados da casa do Senhor. Sinceramente, eu não entendo pessoas que congregavam, que experimentavam da graça, da glória, da bênção que é estar na casa do Senhor, e de repente vão embora, e não se importam mais. Tudo que você faz para a igreja do Senhor Jesus na terra, é como se você estivesse fazendo ao próprio Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Mas eu quero pensar um pouquinho nessa oração que o apóstolo Paulo faz por nós, na Bíblia, para que nós possamos compreender todas essas coisas. E para isso eu vou pedir, por gentileza, que você abra em mais um texto comigo, que é Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do 15 ao 23. Ok, quem achou diga amém. Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Note que o apóstolo Paulo não está orando pelos ímpios, não está orando pelos pecadores, mas ele está orando pelos crentes, pelos da casa de Deus. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo está orando por 4 coisas fundamentais para nós, que nós tanto precisamos, e a primeira delas, no verso 17, ele ora para que tenhamos espírito de sabedoria. Pensa numa coisa que nós precisamos, que o crente precisa, é de sabedoria. Porque uma pessoa sem sabedoria, um cristão sem sabedoria, ele é problema. Ele é crente em Jesus, ele está salvo, mas ele é problema na igreja, ele é problema na sociedade, ele é problema na família, porque não tem sabedoria. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ora por nós aqui, ainda no verso 17, é para que tenhamos espírito de revelação. Diga revelação. Pensa num outro negócio importante, necessidade fundamental para nós, espírito de revelação. Porque uma revelação pode mudar completamente a história de uma pessoa. Mudou a minha. Dei o testemunho aqui na quarta-feira passada, os irmãos que vieram ao culto à noite, de que antes de conhecer a Jesus e antes de conhecer a pastora Ângela, eu vivia no mundão, e lá no mundão eu conheci uma moça e
Fiquei noivo dela para casar. Eu havia conhecido num baile de carnaval e já vivíamos uma vida de pecado, de fornicação. Estávamos prontos para casar. Já tinha o apartamentinho que temos até hoje, graças a Deus. Colocamos aliança e estávamos nos preparando, faltava pouco tempo para o nosso casamento. Quando alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e com o dom de revelação, vem e ora por mim e me diz com muita certeza, com muita propriedade: essa pessoa da qual você está noivo para casar não é a pessoa que Deus tem preparado para você. Deus está me revelando que em breve Ele vai revelar para você a pessoa que Ele tem preparado para o seu casamento. E eu então fui para a cidade dela, fui para Limeira, conversei com ela e desfiz todo aquele noivado. Claro que ela não entendeu nada, ela ficou muito chateada, ficou com raiva de mim, mas eu confiei na palavra de Deus. Pouco tempo depois, vim a conhecer a Ângela, em um grupo de oração. Não sabia que ela, nem imaginava que ela seria aquela pessoa que Deus tinha preparado. Mas cheguei para ela e disse: Ângela, eu gostaria de namorar com você. Você não aceita orar? Vamos perguntar a Deus se é da vontade do Senhor Deus que a gente namore? Ela disse: uai, vamos. Então fomos embora, cada um para sua casa, e combinamos de orar e trazer uma resposta de Deus. Naquela mesma noite, eu fui para a minha sala e dobrei os joelhos, e não sei por quanto tempo eu fiquei ali orando e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que confirmasse tudo aquilo que estava no meu coração, ou não, e pedi uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu foi o Salmo 45. E o título do Salmo 45 é: O ungido de Deus e a sua noiva. Nós não tínhamos falado em noivado, em casamento, nada. Nós queríamos namorar. Nós estávamos orando para um namoro. E o Senhor me deu essa palavra: o ungido de Deus e a sua noiva. E o Salmo 45 fala mais, fala de alianças, fala de filhos, de aliança eterna. Eu fiquei irradiante. E na semana seguinte, quando me encontrei com ela, ela trouxe a palavra que o Senhor deu para ela. E quando nós comparamos os dois textos se encaixavam. Então nós não tivemos nenhuma dúvida de que nós começamos ali o namoro, o noivado e o casamento, com toda certeza que era coisa de Deus, porque por causa de uma revelação. Então, uma revelação mudou toda a história da minha vida. Agora é preciso tomar muito cuidado, porque há muitas falsas revelações, há muitos falsos profetas pelo mundo afora, como a palavra de Deus nos exorta. E é preciso tomar muito cuidado e saber, ter muita certeza, muita confirmação, testificação na palavra, se aquela revelação dada é de Deus mesmo, ou se é do inimigo, ou se é da carne humana, ou se é da mente humana, do sentimento humano. Por isso Paulo ora para que nós tenhamos, em primeiro lugar, espírito de sabedoria. Em segundo lugar, ele ora para que tenhamos espírito de revelação. Em terceiro lugar, ainda no verso 17 do texto, ele ora para que tenhamos pleno conhecimento de Deus. Oséias, no capítulo 6, no verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Diga: conheçamos e prossigamos em conhecer. É o que o apóstolo está orando por nós no verso 17, que é para que tenhamos pleno conhecimento. E em quarto lugar, no verso 18, ele ora para que tenhamos iluminados os olhos do nosso coração. Pastor, o que é isso, ter os olhos do coração iluminados?
Por que nós vemos pessoas que viviam no mundo, viviam perdidos no pecado, de repente eles vêm para a igreja, eles têm suas vidas transformadas, eles conhecem a Jesus, experimentam o poder de Deus, mas acabam voltando para lá, infelizmente, porque não tiveram os olhos do coração iluminado. Por que muitos estão na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas não mudam, não crescem? Porque não tiveram os olhos do coração iluminados. Por isso Paulo está orando para que tenhamos iluminados os olhos do coração. Para quê? Para que precisamos ter os olhos do coração iluminados? Ele mesmo explica no verso 18, continuando, ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do teu chamado? Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Ninguém está aqui só para fazer peso na terra. Nós estamos aqui porque temos um chamado de Deus. Mas eu preciso conhecer qual é a esperança do meu chamado. E para isso eu preciso ter os olhos do meu coração iluminados. Ou seja, não basta apenas conhecer essas coisas de Deus, eu preciso experimentar Deus na minha vida, eu preciso ter uma experiência com Deus na minha vida. Não basta só um conhecimento teórico, porque uma coisa é você conhecer sobre Deus, outra coisa é você experimentar Deus na tua vida. Conhecimento teórico, conhecer por conhecer, o diabo também conhece as coisas de Deus. Muitos conhecem Deus por aí afora, muitos falam de Deus, muitos até ensinam sobre Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Conhecer o diabo também conhece. Lembram daquele homem endemoniado, quando se cruzou com Jesus? Quando se encontrou com Jesus, em Marcos 1, 24, o demônio disse para Jesus assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Palavra da boca do diabo. Eu sei quem tu és, Jesus. Tu és o Santo de Deus. Então não basta conhecer, não basta saber sobre Deus, não basta conhecer sobre Jesus, não basta crer na existência de Jesus. É preciso ter uma experiência pessoal com Jesus. Diga: Senhor, me ajude. Então o apóstolo Paulo, ele ora para que o Espírito Santo nos ilumine para essas realidades, para que o Espírito Santo nos ilumine para esse entendimento dessas verdades. Por isso o verso 18, na parte B, ele vai dizer: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do teu chamamento. A primeira coisa que todos nós precisamos é de esperança. Se você não tiver esperança, você morre. Ninguém vive sem esperança. Para que tenhamos iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamado. Há muitos que dizem assim: a esperança é a última que morre. É mentira. A esperança não morre nunca. Porque uma pessoa sem esperança, ela não vive. O inferno é o lugar mais terrível, porque lá não tem esperança nenhuma. A primeira coisa que todos nós precisamos é de esperança. Quantas pessoas por aí vivem uma vida desgraçada? Por quê? Por que tanta gente vive de uma forma desgraçadamente? Porque não tem esperança. A esperança é a energia da vida, e nós precisamos dela.
Por que muitos vivem tão tristes pelo mundo afora? Porque não tem esperança. Falta esperança. Por que é que muita gente vive tão infeliz? Porque não tem esperança. Por isso, Davi vai dizer no Salmo 39, no verso 7: E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. E o mesmo Davi no Salmo 62, no verso 5, diz: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Davi tinha esse hábito de orar por ele, de falar com a própria alma dele mesmo: Ó minha alma, espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Por que é que muitos vivem tristes no mundo, angustiados? Por que é que muitos vivem buscando a ajuda dos ídolos? Porque não tem essa bendita esperança. Glória a Deus. Agora, note, qual é a riqueza da glória, da sua esperança nos santos. Quem são os santos? Nós. Então, não apenas da herança dele em nós, mas das riquezas da herança dele em nós. Não apenas as riquezas, mas as riquezas da glória, da herança dele em nós. Essa é a nossa esperança. Nós temos uma herança. Diga: eu tenho uma herança. Essa é a nossa bendita esperança. Então o túmulo não é o final para nós. Tudo não acaba na sepultura. A sepultura é o começo de uma nova vida gloriosa. Eu tenho essa esperança bendita e maravilhosa. Amém, queridos? O túmulo é só o começo da verdadeira vida, da vida gloriosa, eterna em Deus, com Deus. Temos uma herança e ela está cheia de riquezas. Ela é gloriosa. Você pensava que você não era nada na vida? Você tem uma herança gloriosa. Amém? Pensava que não era ninguém? Por isso que o crente não briga. O crente não briga por causa disso. Alguns, né? Se alguém chegar para você e disser assim: você não vale nada, o que é que você tem no teu coração? Eu tenho uma herança gloriosa, cheia de riquezas. Se alguém disser para você: você não é ninguém, você é um lixo, o que você vai fazer? Você vai rir na cara da pessoa, porque você vai dizer: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, e não aquilo que o diabo diz que eu sou. Amém? Eu tenho uma herança gloriosa, eu tenho uma herança cheia de riquezas. A herança de Cristo, a herança que Deus deu a Cristo Jesus, Ele entregou para você. Aleluia! Amém? Vou repetir, acho que alguns não entenderam. A herança que Deus deu a Jesus Cristo, Ele entregou para você. Amém? Aleluia! Achava que não era ninguém no mundo? Glória a Deus. A preposição usada aqui é dentro. Ele colocou dentro de você a herança que ele recebeu do Pai. Diga: eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, e não aquilo que o diabo diz que eu sou. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. A herança de Jesus foi depositada em nós. Nós estamos aqui, andamos aqui nessa terra, carregando essa herança bendita de Jesus.
foi colocada dentro de nós. Isso não é autoajuda, isso é a palavra de Deus. Isso não é pensamento positivo, isso não é poder da mente, isso não é frase de efeito, isso é o poder do Evangelho, em nós, dentro de nós. É o poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome. É o nome mais poderoso, é o nome mais glorioso, não há outro. E diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.